Você estava falando sobre a pessoa que entra ali e aí tem muita coisa para ela ali e ela deixa... Porque se ela sai dali, tem dor, tem problema para resolver, tem burocracia, chatice. Então, eu entro ali, tem 50 mil coisas por minuto. A minha filha viu outro dia acho que era não sei se era um vídeo ou alguma coisa assim que ela me mandou, que falava sobre a dificuldade que as pessoas hoje em dia têm de lidar com o ócio. Que a gente tem. Então, tipo assim, você não usa mais o banheiro, você leva o celular pro banheiro. Você não faz a esteira, você ouve música na esteira, vê um podcast na esteira, você não viaja reunião, mais. Então, tipo assim, você tá no carro. Às vezes você tá passando por um lugar super legal, uma paisagem, um pôr do sol, mas você tá aqui. Não vê. Isso. Otimizando tudo, né? Tudo, o tempo todo. Que tá tudo bem você fazer isso, tipo, preciso aprovar um vídeo, vou fazer aqui no caminho. Tá. Mas é que a gente faz isso o tempo todo. Não é mais otimizar. Isso. A gente não sabe mais lidar com o ócio. E era uma psicóloga falando sobre a importância de lidar com o ócio. De você conseguir, tipo assim, agora eu vou fazer nada. Mas não é fazer nada vendo TV. Não é fazer nada vendo... É não fazer nada. Vou sentar aqui na varanda, junto com a minha amiga, e vamos conversar. Aqui, tomando um cafezinho. Um monte de gente não consegue mais fazer não consegue. Isso. E os jovens, eu já vi pai vir falar pra mim, Marta, se eu tirar... Porque o pai começa a tentar, né? Se tirar da crise de abstinência na criança, não sabe o que fazer. Começa a gritar. E não sabe o que fazer. Mesmo que não grite, ele vem pra mim e fala, não sei o que fazer, pai, o que eu faço agora? Entediado. Porque fica entediado. Mas olha só, o tédio, ele é muito importante, o ócio, o tédio, ele é muito importante, o silêncio, inclusive, para a gente entrar em contato com a gente mesmo. Gente, se você não ouvir os seus pensamentos, se você não ficar paradinho com o lado de fora para você conectar com o lado de dentro, você não consegue extrair as suas forças, você não consegue nem saber. Várias entrevistas que eu vi com pessoas que viraram escritores de sucesso, artistas, etc., eles tiveram na infância... Porque quando eu era criança, gente, não tinha entretenimento. Para vocês terem ideia, televisão, tinha 1 hora por dia na televisão que passava alguma coisa de criança. Era de tarde, no finalzinho da tarde. O resto do dia... Acha alguma coisa que você queira fazer. Agora tem 500 canais só para criança. Só para criança. E o tempo todo. E quando a criança não tá, o pai vai lá, a mãe, né, ou quem tá com ela, e dá o tablet, fica aqui quietinha fazendo isso daqui. Então, se a gente for pensar, é fundamental a gente conseguir esses momentos da gente com a gente mesmo. Só que o que acontece com a nova geração? A gente ainda, vocês, né, são novinhas, mas vocês passaram por períodos que não tinha da tecnologia. E quem nunca passou? Quem nunca teve? Se você não tiver isso intencionalmente criado dentro de casa... Quem nasceu nos anos 2000 já... Então... Eu vi uma cena no aeroporto essa semana que, assim, não tô falando que essa família seja isso 100% do tempo e nem essa 100% do tempo. Eu tô falando sobre a cena que eu vi, tá? Tinha uma família que tava o pai, a mãe e a criança no celular. A criança tava com o tablet, com aqueles que tem pezinho ainda. Isso. Os 3. E... Ok, pode ser que fosse só um momento, é por isso que eu tô falando, não tô julgando a família em si. E tinha uma outra mãe que tava com a filha, e elas estavam, assim, uma de frente pra outra, e elas estavam brincando, fazia o dedinho, fazia não sei o quê, e olhava o negócio, e conta o número, não sei o quê. E tava rolando, e eu tava olhando aquilo. Tá tudo bem, pode ser que dali 2 minutos elas tenham entrado no celular, e pode ser que dali 2 minutos eles tenham parado e interagido. Não é isso que eu tô fazendo julgamento de valor. O negócio essa pessoa vai lembrar desse momento. Essa não. Exato. Que foi o que aconteceu com a gente na pandemia. Todos os momentos ficaram iguais, porque você tá só no digital. Então, assim, aquele momento no aeroporto que brincou, que fez uma piada, que surgiu uma... que nem a gente falou a hora da nossa piada interna aqui. Quando acontece algo diferente e tem interação, você marca o momento. Ali não marcou. Então, assim... vou entrar no avião, viajar e sei lá qual que era o rolê. De novo, não fazendo um julgamento de valor das famílias, mas, assim, esse momento ficou meio que... Não vai ter uma memória. Não, né? e tem uma outra coisa, né? Quando a gente está falando de desenvolvimento das crianças, gente, como é que elas vão aprender a ser humanos se a gente não tem um relacionamento humano com ela nas primeiras fases da vida, né? Sim. E você aprendeu, eu lembro, eu tô com um netinho de 3 anos e um de 1 ano agora, né? E a minha filha, quando o Jorginho nasceu, ela falou, eu não vou deixar usar a tecnologia, e ela trabalha na área de tecnologia, tá? Até 3 anos de idade. Agora que ele está começando, não é tecnologia, é telas, todas as telas.
Vocês não têm ideia o que é. Ele faz, assim, interage com todo mundo. Ele se interessa por mecanismo das portas. Ele sabe todos os livros. Ele pega o livro que ele quer ler. Ele decorou a interpretação. Ele conta a história para você. Ele sabe o nome dos túneis de São Paulo. Quando ele vê outra criança, ele vai para brincar com outra criança, para interagir, para socializar. Muitas vezes a criança está lá no negócio dela. E olha que se ele tem 3 anos, ele é quase que fruto da pandemia mesmo. Ele é fruto da pandemia. Nasceu em 2020. Final de 2020. Difícil, hein? Não, difícil. Então, e ela e meu genro, até agora, eles não ficam com o celular na frente. Ou seja, todos eles são atividades... Todos. Que é uma força de vontade hercúlea, ainda mais se você é executivo e trabalha com isso. Como é que você fica nos momentos com a criança o tempo todo? Gente, eu tenho uma experiência em casa. Fez toda a diferença, tá fazendo toda a diferença. Saiu uma reportagem, eu não sei se saiu essa semana, mas eu vi ela republicada essa semana. Um amigo meu do Twitter, o Léo Lopes, que veio aqui no iniciozinho do Ventos, ele postou a matéria que era: o diretor do TikTok não deixa os filhos usarem o TikTok. Aí ele deu RT na notícia e mandou, para surpresa de 0 pessoas, né? Porque assim, quem entende como a coisa funciona, isso, exatamente, não permite que seus filhos usem. É um vício. E mais ainda, né, falando das plataformas de redes sociais, elas afetam o nosso prazer, aquela parte mais ainda do que os filmes, dependendo do que você faz. E aí, se você não ensinar a criança ou adolescente que aquilo não vai te trazer resultados no longo prazo, ele vai continuar com esse tipo de comportamento. Então, como é que você ensina isso? Primeiro, eu acho que antes tem que ter tido essa experiência que eu estou falando, de você saber como é gostoso o mundo físico, de você jogar um joguinho de memória físico, de você jogar um dominó, de você ler um livro, vendo, interpretando os personagens, para depois você entender o que você perdeu. Porque acho que tem muita gente que não sabe, inclusive, o que está perdendo porque nunca experimentou. Tem é um quadrinho que eu tenho isso salvo, mas não sei onde está, uma hora dessa para te mostrar. Mas é um banco de praça e tá 2 mães e de um lado de cada uma a sua filha, né? Aí tem uma mãe com um livro no colo, a filha tá com um livro no colo, e o outro, a mãe com o celular, a filha com o celular. Aí a mãe que tá no celular vira pra mãe que tá com o livro e fala assim: nossa, não sei mais o que eu faço pra minha filha ler que nem a sua. Muito bom. Muito bom. Né? Então, muito assim, bom. Você não vai conseguir mesmo, não vai, que tá mostrando pra porque ela. É o seu exemplo, concorda? Tem que ler junto. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos e voo atrasava, por exemplo, o que a gente fazia? A gente ia na livraria do aeroporto. Vamos achar um livrinho pra gente pintar, pra gente ler, pra gente não sei o quê, papapá. Então, se você lê, seu filho vê, você lê. Vem perguntar por que você está lendo. Para começar, eles vêm, né? O que você está lendo, mamãe? Depois, é uma coisa que você incentiva, que você leva na livraria, mostra que tem livrinho de tudo quanto é um hábito que você vai criando. Sim, e você vai achando legal. Sim. E vai passando para frente. Agora, se você não faz isso em casa, é exatamente isso. É perfeito. Tem uma história que eu gostava de ler para os pais na época que eu dava aula, que é muito rapidinho, que falava assim, que a mãe estava com o filho, ela queria que o filho parasse de comer açúcar, porque fazia muito mal comer açúcar e tal. E aí falaram para ela, tem esse sábio aqui, que fica na cidade XYZ, vai lá, procura ele, que ele vai. Aí ela pega o menino, uma viagem longa, não sei quantos dias, e vai até lá, e fila, e escala, montanha, lá. Chega pro sábio, o sábio fala pra ela assim, volta daqui 1 mês. Aí ela, tá bom. Aí ela vai embora, com essas coisas, vai embora lá. Dali 1 mês ela pega, ela caminha até o sábio de novo, chega lá. Aí ela fala assim, então, eu queria que você falasse pro meu filho parar de comer açúcar. Lembra? Eu vim aqui tem 1 mês. Aí ele falou assim, sim, pare de comer açúcar. Aí ela, era só isso? Você não podia ter falado isso pra ele 1 mês atrás? Ele falou, 1 mês atrás eu comia açúcar. Você teve que parar, exatamente. Eu parei 1 mês pra poder agora falar pro teu filho parar de comer açúcar. Você parou? É pelo exemplo, né? É pelo exemplo. Mas tem estudos da parte de comportamento que a forma mais eficiente de você influenciar alguém é pelo exemplo. A mais eficiente é pelo exemplo. Se você não dá o exemplo para liderança, para seja lá o que for, é pelo exemplo. E tem uma frase de Nietzsche que eu adoro, que ela fala assim, que o que você faz fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Perfeito. Não é? Quando eu tinha 3 anos de idade, eu sempre fui uma criança meio inquieta de querer fazer as coisas, né? Mas minha mãe me deixava meio que eu mesma pensar nas minhas brincadeiras, além de ela brincar comigo e tudo mais. E aí eu via minha mãe lendo muito, revista Casa Cláudia, eu tinha 3 anos de idade. E eu comecei a ficar inquieta porque eu não sabia ler. Isso, eu falava, mãe, o que é isso? É revista. Deixa eu ver, como você tá entendendo? E eu comecei a aprender a ler e escrever em casa e pedir para entrar na escola logo, porque eu ainda não tava. Aí comecei com o gibi da Turma da Mônica e revista Casa Cláudia e caixa de papelão que tava fazendo reforma na minha casa.
Então. Copiando as letras. Então, porque você tinha incentivo, não é? Porque eu tinha incentivo. Então, ó, meu netinho tem 3 anos. A gente passa no túnel. Ele sabe o nome de todos os túneis de São Paulo. Ele sabe qual túnel que tá passando. E quando ele vê uma placa, ele fala, vovó, o que tá escrito ali? Vovó, o que tá escrito ali? Tá louco para ler, entendeu? O que acontece com essa criança quando ela for alfabetizada? É 2 segundos, porque tá interessado. E ela entende que aquilo vai ampliar a vida dela. Com certeza. Eu falava assim, mãe, como é que escreve seu nome? Ela, M-A-R-I-S-A. Aí eu soletrava tudo. Eu chamava todo mundo, oi, M-A-R-S-A. Então... O meu irmão Ahmed, oi, A-H-M-A-D. Eu era insuportável, mas eu aprendi a ler e escrever antes de entrar na escola. Eu era insuportável. Eu era insuportável. Vamos ler as perguntas? Vamos, agora que eu sei ler.